pessoal, eu cheguei bastante tarde. Graças a Deus, Deus fez vender hoje. Como é que vocês estão? Se vocês estão no hospital, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que Deus livre vocês de todo mal, que Deus abençoe os médicos, a técnica de enfermagem que está aí com vocês. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? De todos nós, em nome de Jesus. Nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, né? Porque hoje eu pequei, tá, gente? Eu pequei. Falei da vida dos outros, comentei sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que conviveram comigo. Tô com meu coração assim, sinceramente. Vamos orar a Deus? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para te pedir, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Nós invocamos o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus. Nós pedimos, Senhor, tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo, Senhor, o teu socorro sobre as nossas vidas. Senhor, por favor, cura todos essa casa em nome de Jesus. Nós clamamos pelo teu socorro, sabemos que somos pecadores, que não somos merecedores de nada, mas nós sabemos que a tua misericórdia, Senhor, pode sim venha nos beneficiar. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor restitua a saúde de todos desse lar, que o Senhor entre em cada cômodo desse lar, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Cada lugarzinho que esteja aqui nesse lar, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor pelo teu socorro, Senhor. Se há alguma coisa no mundo espiritual que nós não estamos vendo, que somente o Senhor, que Deus que vê o mundo espiritual, se há alguma obra de feitiçaria, macumbaria, palavra de maldição, olhar de maldição, palavra de inveja, olhar de inveja, nós clamamos ao Senhor para a tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor desfaça para nunca mais voltar em nome de Jesus. Nós entregamos às mãos do Senhor nossos amigos, nossos inimigos e nossos perseguidores. Nós não sabemos o que eles estão pensando, o que eles estão falando, o que eles estão tramando, mas o Senhor Deus que vê, que tudo pode fazer, o Senhor Deus que sabe todos os sentimentos das pessoas, nós pedimos que o Senhor faça justiça por nós, porque nós seres humanos não temos poder de fazer justiça. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a tua bênção sobre nossos celeiros, que nunca falte alimento na nossa mesa, nós pedimos a tua bênção pelos nossos alimentos. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor cure todos dessa família em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor vá nos hospitais, que o Senhor abençoe as pessoas que estão ali, abençoe os remédios, abençoe os médicos, as técnicas de enfermagem. Ó Senhor Deus poderoso, que essas pessoas possam tomar o remédio e ficar boas em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para as pessoas que os médicos disseram que não tem mais jeito. Nós sabemos que para ti tudo tem jeito, que aonde há fôlego de vida há esperança, que essa pessoa possa trazer a esperança para a mente dela, tudo que traz esperança, traz a memória, tudo que traz esperança. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, Senhor, pela vida de pessoas que estão com depressão neste momento, que o Senhor possa aumentar a serotonina no cérebro dessas pessoas, que elas possam tomar os remédios direito, fazer o tratamento direitinho, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, para pessoas que estão desempregadas, que nós precisamos de portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego para nós, Senhor, que homem nenhum pode fechar. Nós clamamos pelo teu socorro em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos o teu socorro para as pessoas que estão no vício, que o Senhor possa tirar essas pessoas do vício, que elas possam se trocar esse vício pelo vício da oração, o vício do clamor, o vício do choro e pelo socorro de Deus, porque nada é impossível ao Senhor. Nós sabemos que é muito difícil, mas não é impossível. Nós pedimos ao Senhor que aquelas pessoas, Senhor, que às vezes ficam iradas e querem levantar as mãos para os esposos, para a esposa, que essa pessoa possa se acalmar agora neste momento e possa entender que é errado, que aos olhos dos filhos, aos olhos das famílias, sempre vai ser errado. As pessoas que querem fazer mal para alguma pessoa da família, nós pedimos que essa pessoa neste momento pare para repensar, que nós sabemos que o nosso foco é a vida eterna, não é nessa terra. Nós vamos deixar tudo por aqui. Aquelas pessoas que não admitem porque o parceiro ou a parceira largou, não gosta mais, nós pedimos que essas pessoas, Senhor, possa se contentar com o amor do Senhor, porque o amor do Senhor é grandioso, o Senhor é nossa família, o Senhor é nosso tesouro, o Senhor é nosso amor, o Senhor nos preenche, Senhor. Nós pedimos perdão, clamando pela tua misericórdia, Senhor. Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor para aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que perderam filhos, netos, perderam famílias, que o Senhor possa entrar no coração delas, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no coração dela em nome de
Jesus. Nós pedimos às pessoas que estão de luto pela Cássia, que o Senhor possa entrar no coração da Cássia, o Espírito Santo de Deus, que ela possa cada dia ficar mais fortalecida no Senhor, referente à mãezinha dela. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas sabem que em algum momento a morte vai vir, mas não é fácil para ninguém. Nós sabemos que é muito difícil, nós perdemos alguém da nossa família. Nós pedimos a tua bênção, o teu Espírito Santo, o Senhor esteja na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor a cada segunda, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050. Que o Senhor abençoe para nossa família, que o Senhor livre, Senhor, todos dessa casa, em nome de Jesus, de todo mal, que o Senhor livre eles, que o Senhor repreenda e que o Senhor desfaça toda maldição hereditária de todos eles aqui, em nome de Jesus, que o Senhor possa restituir a saúde de todos eles, para aquelas pessoas que nunca foram felizes na vida, que nunca tiveram alegria. Nós pedimos o clamor do Senhor, invocando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, que possa dar alegria, que o Senhor possa mudar o nosso quadro em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir portas grandiosas, aonde os seres humanos vão olhar e falar assim, como que essa pessoa conseguiu isso tudo, como essa pessoa conseguiu ser vitoriosa, e neste momento nós daremos testemunho da glória do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, Deus Jeová. Nós o glorificamos, nós exaltamos, nós o invocamos sobre as nossas vidas, nós nos arrependemos pelos nossos pecados. Me perdoa, Senhor, pelos pecados de hoje, me perdoa por ter falado da minha própria vida, pela vida das pessoas, por ter citado nomes. Eu peço perdão ao Senhor, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, porque eu sei que eu errei e eu peço perdão, eu estou muito arrependida pelo meu pecado. Senhor Deus Todo-Poderoso, por favor, nós entregamos às tuas mãos nossos amigos, nossos inimigos, nossos perseguidores. Faça justiça por nós, Senhor. Aquelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor abençoe. Aquelas pessoas, os remédios, os médicos, que eles tenham compaixão das pessoas que estão internadas ali, que a técnica de enfermagem tenha compaixão das pessoas que estão internadas ali, dê remedinho certo, que esse remedinho seja abençoado por Deus. As pessoas que estão em depressão, que estão pensando besteira, que elas possam parar. Eu sei que está doendo demais, mas em nome de Jesus, Senhor Deus é sua família, Ele é nossa família, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso companheiro, Ele está nos escutando agora, Ele está nos vendo no mundo espiritual que você não consegue ver. Nós amamos um Deus que nós não temos, nós não escutamos, nós não o vemos, mas nós temos fé, nós acreditamos que Ele existe. Por isso que neste Deus maravilhoso, bendito para nós estamos invocando Ele todos os dias, para que Ele abençoe a nossa família, livre a nossa família de todo mal, livre a nossa vida de todo mal, que Ele possa mudar a nossa vida em nome de Jesus. Nós clamamos a Ele, e somente Ele, ser humano nenhum pode fazer nada, a não ser Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Tudo que é impossível aos olhos humanos, tudo que é impossível ser comprado com dinheiro, Deus faz. E tudo que é possível comprar com dinheiro, Deus dá. Deus é poderoso, para Ele nada é impossível. Nós pedimos a tua bênção sobre essa casa, nós pedimos que o Senhor quebre toda maldição hereditária, maldição em palavra, obra de feitiçaria, palavra de feitiçaria, olhar qualquer coisa que não é do Senhor, qualquer coisa que é do inimigo, que o Senhor tire em nome de Jesus essa casa, Senhor, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Nós carecemos da tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Nós pedimos e clamamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa alma, o Senhor conhece o que nós sentimos, o Senhor conhece o que nós falamos, o Senhor sabe cada passo que nós vamos dar, que ia se enaltecer do dia quarta-feira, né? No dia 9 de maio de 2024, que o Senhor possa abençoá-lo cada segundo, cada minuto, cada hora desse anoitecer, da madrugada, desse dia, do amanhecer, do entardecer do dia de amanhã, que nós não sabemos o que vai acontecer, que é um mistério, mas o Senhor Deus que sabe de todas as coisas, que o Senhor possa abençoar, livrar a nossa família de todo mal, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Nós pedimos e clamamos ao Senhor para a tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dê a vitória, porque nós sabemos que o Deus que nós estamos invocando, glorificando todos os dias, é um Deus verdadeiro, é um Deus que escuta, é um Deus que vê, é um Deus que fala. E nós pedimos a tua misericórdia sobre a vida da nossa família, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém, igreja? Tem que falar amém, igreja. Porque se não falar amém, tem que concordar, né, gente? Tem que concordar. Jesus Cristo fala: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então, nós cremos, nós acreditamos que Jesus está aqui. Nós estamos no Antigo Testamento, Luciana, mas o Antigo Testamento fica onde? Aqui no começo da Bíblia. Foram experiências que as pessoas tiveram com Deus. Jesus não tinha vindo ainda. Tem o nome das pessoas aqui. Se alguém abrir a Bíblia e falar que é para você, essa pessoa está mentindo, tá bom? Não é. Porque tem o nome das pessoas, tem as pessoas, o nome das pessoas, fala as conversas que elas tiveram umas com as outras. Então não pode ser para nós. Nós estamos em outros séculos. Essas pessoas estão adormecidas com os antepassados dela. Elas só vão voltar a alma delas quando Deus mandar o Filho dele, Jesus Cristo, vir para que Deus julgue aqueles que estão vivos e aqueles que estão adormecidos vão se levantar. Ah, Luciana, mas tem um Novo Testamento. É mais fácil de você achar o Novo Testamento que é no final da Bíblia. É no final da Bíblia o Novo Testamento. Ah, o que significa o Novo Testamento? É porque Jesus, Deus mandou ele. Como que Deus mandou ele, Luciana? Mandou ele na barriga de Maria. Maria ficou grávida, mas neste momento, Deus mandou os anjos avisar ela a respeito de Jesus Cristo. E ela era noiva de José, o carpinteiro. E as mulheres naquela época tinham que casar virgem, porque senão elas eram apedrejadas até elas dormirem com os antepassados delas. Então, José não aceitou no primeiro momento. José ficou muito triste, terminou com ela. Mas aí José teve um sonho que Deus falava com ele, que era para ele se casar com ela, que o filho era dele, ela era virgem ainda. Então, Maria deu à luz a Jesus Cristo virgem. Então, gente, José o carpinteiro, ele casou-se com ela, criou Jesus como filho dele, com amor e carinho. Ele é filho de criação de José, o carpinteiro. Ele é filho, né, de Deus. Ele está sentado à direita, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus Pai Todo-Poderoso mora nas densas nuvens, aqui diz na Bíblia. E nós estamos no livro de Salmo. Os livros de Salmo são poemas e cânticos. Vamos ver quem escreveu esse hoje. Nós estamos no 20, né? Vamos ver aqui que foi ao regente Salmo de Davi, continua sendo Davi, gente. Do 1 ao 20 é o rei Davi. Mas, Luciana, quem foi Davi? Davi, gente, foi o segundo rei do povo de Israel, que é o povo de Deus. Esses que estão guerreando mesmo, esses israelitas. E foi o segundo povo de Deus, os israelitas, que... Ah, Luciana, por que israelita? Porque Deus prometeu a Abraão, a Isaac, filho de Abraão, e a Jacó, filho de Isaac, que ele iria fazer com que a descendência deles fosse tão grande que viraria uma nação, e realmente virou uma nação. E Jacó, né? Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel porque ele ganhou de um anjo. Mas na Bíblia fala anjo, ele lutou com um anjo e ganhou. E no mesmo momento fala que lutou com Deus. E ele ganhou e Deus mudou o nome dele para Israel. E Jacó, né, Israel, ele teve um momento, né, que José, o filho dele, José é aquele que foi para o Egito, que os irmãos tinham inveja dele e vendeu ele. Então, como escravo, aí aquele homem que vendia, né, seres humanos em vários lugares, levou José lá para o Egito. José era um rapaz muito bonito, um rapaz jovem, forte, e José foi comprado lá no Egito. Os irmãos dele, por inveja, fizeram isso. Mas tudo plano de Deus, gente. Tudo foi plano de Deus na vida de José. Então José foi para lá, ele ficou muitos anos sendo ali servo, né? Sendo empregado de um dos oficiais, né? Do exército do rei do Egito. E a esposa do oficial do rei do Egito ficou querendo, desejando José do Egito. E aí José falou que não, ele não é do Egito, né? Ele é judeu, israelita. Ele é filho de Jacó, filho de Israel, sangue de Israel, sangue de Jacó. E ele falou que não, que se ele fizesse isso, ele iria contra Deus, né? Deus que mora nas densas nuvens, Pai de Jesus, e ia contra também o patrão dele. Então ele saiu correndo da esposa, né? Do chefe do exército do faraó, do rei do Egito,
e ela ficou com as roupas de José nas mãos. E José, quando essa mulher mentiu, gente, é com mulher, eu sou mulher, mas tem mulher que eu vou falar para você, tem muitas mulheres assim, não é de hoje não. Ela ficou com a roupa de José nas mãos e começou a gritar falando que José tinha feito mal a ela. E nisso, claro que o marido dela ia o quê? O marido dela ia confiar nela, né, gente? Então, para você ver que traição já existe, ó, de séculos a séculos e muitos séculos, né? Que ela provavelmente ficava com outros homens, queria ficar com José, que era mais novinho, bonitão, não é verdade? E aí, José não quis. Então, o chefe do exército mandou José, filho de Jacó, para o quê? Para a prisão. Ele ficou muitos anos na prisão também, ele ficou prisioneiro, mas ele tinha ali o favor de Deus, os olhos de Deus sobre ele, então as pessoas gostavam dele. Deus fazia com que as pessoas, mesmo na prisão, gostassem dele. Teve um momento que entrou dois prisioneiros lá onde ele estava na prisão, que era o copeiro e o padeiro. E Deus deu um sonho para o copeiro, um sonho para o padeiro, sonhos diferentes. O faraó mandou prender o copeiro e o padeiro. E aí, o padeiro, quando contou o sonho para José, Deus fez com que José conseguisse, falou para José o que significava aquele sonho. Então, quando falam de significado de sonho, realmente existe. Deus, se for da parte de Deus, né, gente? Então, Deus foi lá no ouvido de José, filho de Jacó, filho de Israel, e falou para ele o que era que o padeiro tinha sonhado. O que Deus mandou ele sonhar, porque Deus aparece, dá coisa nos sonhos. Depois, o copeiro teve um sonho que Deus deu. E aí, José, filho de Jacó, ele pegou, Deus falou para ele, para José, filho de Jacó, de Israel, o que o copeiro tinha sonhado, o que significava. Neste momento, ele falou para os dois. Um iria, adormecer com os antepassados dele, que era o padeiro, e o copeiro ia voltar a ser copeiro do rei, do faraó, lá do Egito. Mas ele falou para o copeiro, quando você estiver no palácio, servindo o faraó, porque ele serviu vinho para o faraó, lembre-se de mim. Só que demorou muitos anos, ele esqueceu de José, filho de Jacó, filho de Israel, lá. Então, teve um momento que Deus deu dois sonhos para o rei, o faraó. No momento de Deus, quando Deus quis, deu dois sonhos para o faraó. Um sonho é onde umas vacas gordas engoliam as magras. E o outro sonho é onde as vacas magras engoliam as gordas. E ninguém no reino todinho do Egito sabia o que significava esses sonhos, porque significado de sonho existe sim, gente. Só que eu não sei quem realmente interpreta a verdade, né? Então, a verdade tem que ser dita, que acontece, que Deus dá sonhos proféticos, Deus dá, mas tem que ter alguém que interprete, tem que alguém que saiba o significado dele, como Deus deu naquele momento o significado para José, filho de Jacó, filho de Israel. Nisso, todos os feiticeiros, os adivinhos lá do Egito não conseguiram saber o que significava esses dois sonhos. Aí o copeiro se lembrou, depois de muitos e muitos anos, que tinha acontecido com ele, sobre o sonho que ele teve, o padeiro e ele, que Deus deu esse sonho. Ele falou assim, olha, tem um rapaz que está preso há muitos anos, o nome dele é José, e ele interpretou sonhos. Talvez em Faraó ele possa interpretar os sonhos do Senhor. Aí o Faraó mandou trazer José na frente dele. E José, Deus foi lá no ouvidinho de José, o filho de Jacó, e interpretou o sonho para ele. Falou com ele que acontecia. As vacas magras engoliam as gordas, e as vacas gordas engoliam as magras. Ia ter 7 anos de muita fartura no Egito, em todo o Egito, ia ter 7 anos de nada, não ia ter nada, ia ter muita fome no Egito futuramente. Então, o faraó acreditou em um filho de Jacó, José, e nisso ele falou assim, o que eu faço agora? Aí Deus falou no ouvido de José, né? José,
o filho de Jacó, o filho de Israel. Falou assim: olha, o Senhor tem que colocar uma pessoa da confiança do Senhor para que no tempos difíceis o Senhor junte. E no tempo de muita abundância, de muito dinheiro, né? Junte, o Senhor junte, para que no dia que vier o tempo ruim, os 7 anos ruins, o Senhor tenha muito mantimento, mantimento para dar e para vender. E foi isso que aconteceu. Então, assim, quando aconteceu essa grande fome lá no Egito e também nas regiões até de Canaã, onde morava o Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que é o pai de José, os irmãos de José que tinham vendido ele foi até no Egito. Chegou lá no Egito, José, como se tornou? Aqui era o faraó deu o anel dele para José. Ele se tornou grande lá no Egito, porque Deus fez isso com ele depois de muitos e muitos anos. Não foi muito rápido, não foi fácil. Ele sofreu muito enquanto isso. Então, ele era o segundo, o faraó era o primeiro, ele era o segundo, ele ficava com o anel do faraó. O faraó confiava nele o tempo todo. Ele se lembrou dos irmãos dele que foi comprar comida no Egito. Então ele fez algumas armadilhas para os irmãos dele. No momento ele ficou com raiva, né, gente? Vendeu ele, né? O irmão dele, venderam por causa de inveja, né? Ele ficou na prisão, ele ficou por muitos anos prisioneiro, mas depois acho que Deus foi acalmando o coração dele, ele foi perdoando mais ou menos. Aí nisso, tinha um irmão, Jacó, ele teve um filho com a mesma mulher, Benjamim e José. Os outros filhos eram de mulheres diferentes. Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que é israelita, que é o DNA israelita que nós temos hoje, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos, Deus teve que fazer o seguinte: era tanto filho, tanto neto, tanto parente de cada um dos filhos, que teve que dividir em 12 tribos, que chamam-se 12 tribos de Israel. E José do Egito, José, que não era do Egito, que era israelita, que era o filho de Jacó, filho de Israel, ele viu os irmãos dele, teve um momento que ele colocou um copo de ouro, fingindo que eles tinham roubado, deixaram ele lá encarcerado, os irmãos dele, ele fez toda uma tramóia por raiva, mas ele orou a Deus, ele se arrependeu, depois ele pediu que um iria ficar preso, ele queria ver o irmão dele de sangue, mesmo, era tudo irmão de sangue dele, mas ele queria ver o irmão mais novo, ele nem sabia que o irmão mais novo existia, que era Benjamim. Ele fez pergunta para eles foram lá buscar Benjamim, Jacó não queria deixar Benjamim ir, Jacó foi junto, chegando lá, José falou que ele era filho de Jacó, que ele era filho de José, que os irmãos dele tinham vendido ele, que ele perdoava eles. E nisso, o rei, o faraó do Egito, falou assim: olha, José, você é de grande valia aqui dentro, né? Então, o seu pai pode pegar a melhor terra do Egito. Mas Jacó, que é o nome dele, Deus mudou para Israel, escolheu um lugar lá perto do Egito, não dentro do Egito, mas um lugar, por causa que no Egito tinha vários deuses estranhos. Jacó teve um momento que ele partiu dessa vida, né? A gente não tem ninguém que fica aqui na vida, nem no tempo que Deus falava com seres humanos assim, sabe, com uma voz tremenda, tinha os profetas que realmente eram usados por Deus, Deus falava com eles, Deus mostrava a eles. Nem naquela época, gente, tinha muitos deuses estranhos. Então Jacó ficou numa parte lá, mas os filhos dele, Jacó adormeceu com os antepassados dele, José, o filho dele, ele pediu que ele fosse enterrado lá em Canaã, que era a terra onde ele vivia. José fez o que ele pediu, José pediu aos irmãos que quando ele, né, acontecesse a mesma coisa com ele, que José também, Deus amava José, Deus continuou amando José, ele fez a mesma, não, os irmãos dele não levou José, deixou José lá no Egito, sabe? Os ossos de José, né? O físico do José, o que restava deles. Mas quando Moisés foi para o deserto, levou com ele, tá? Pode ficar tranquilo, levou o restante dos ossos de José lá para o Egito, o filho de Jacó, o filho de Israel, José que os irmãos dele venderam ele aí por causa de inveja e de ciúmes. Então, nós estamos falando de Davi. Davi foi o segundo rei que Deus escolheu para ser rei do povo dele, do povo de Israel.
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que o nome dele de Jacó foi para Israel. Então, quem escreveu esse Salmo 20 foi Davi, filho de Jessé, o mais novo, mais raquítico, aquele que ninguém dava nada por ele. Porque Deus, ele não vê você pela aparência, ele não escolhe você pela sua roupa, pela aparência. Deus, ele escolheu o coração da pessoa, ele vê pelo coração, pelos sentimentos, né? Igual, por exemplo, eu estou muito arrependida pelo que eu fiz hoje e doeu demais, gente, como se fosse uma flecha no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai me perdoar, ou já me perdoou, porque doeu muito. Quando eu peco, eu sei que eu pequei e eu peço muito perdão a Deus. Ai, Luciana, gente, eu comentei sobre a minha vida com uma pessoa, eu falei sobre os meus parentes com essa pessoa, eu falei sobre uma colega minha e sobre o que aconteceu comigo e com ela. Então, assim, eu acho que eu não deveria ter falado sobre a minha vida com ninguém, entendeu? Eu acho que isso é pecado, então eu peço perdão a Deus por isso. Então, nós estamos aqui no Salmo que Davi, do Salmo 1 até o Salmo 20, foi o Davi, né? Davi, o rei Davi, o segundo ser humano ungido por Deus, escolhidos por Deus mesmo. Foi por Deus, não foi por um ser humano qualquer, foi por Deus, escolhido por Deus, e o profeta foi lá e ungiu ele para ser rei do povo de Israel. Então é Davi, fala-se Davi, ungido de Deus. Por quê? Porque o profeta foi lá e falou: Deus escolheu você para ser rei do povo dele, do povo de Israel. Então você vai ser ungido, tem que ungir com óleo, ungiu ele com óleo. Então vamos aqui no Salmo 20. O rei Davi continua. Ao regente Salmo de Davi. Rei Davi, né, ungido de Deus. Que Jeová Deus lhe responda no dia da aflição. Viu? Rei Davi tinha aflição também. Rei Davi continua no versículo 1. Que o nome de Deus, Deus de Jacó, esse Deus de Jacó que eu falei, Jacó é Israel, o proteja. Versículo 2. Rei Davi continua. Que do lugar santo Deus Jeová lhe envie ajuda. E do monte Sião o ampare. Versículo 3. Continua o rei Davi. Que Deus Jeová se lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados. É uma música, gente. Versículo 4. Rei Davi continua na letra da música dele. Que Deus Jeová lhe conceda os desejos do seu coração e torne bem-sucedidos todos os seus planos. Versículo 5. Gente, as crianças estão gritando tanto que está me atrapalhando. Eu até esqueci que a honra é de Deus, a glória é de Deus. Não sei se vai dar para vocês escutarem. Versículo 4. Que Deus, Jeová, lhe conceda os desejos do seu coração e torne bem-sucedidos todos os seus planos. Disse aí o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 5. Rei Davi continua. Gritaremos de alegria pelos seus atos, os atos de salvação de Deus Jeová. Levantaremos todos nós os nossos estandartes em nome do nosso Deus Jeová. Que Deus Jeová atenda a todos aos seus pedidos. Agora eu não sei se está falando dele mesmo ou de outra pessoa. Versículo 6. Agora eu, rei Davi, ungido de Deus, para ser rei do povo de Israel, do povo de Deus, sei que Deus Jeová salva o seu ungido. Quem é ungido de Deus é o rei Davi. Deus Jeová lhe responde dos seus santos céus, aonde Deus mora, nas densas nuvens, no céu, com grande salvação pela sua mão direita. Sempre Deus falava que era para fazer a arca com a mão direita, e agora sempre fala sobre a mão direita. Versículo 7, rei Davi continua. Alguns confiam em carros de guerra. Outros seres humanos confiam em cavalos, mas nós, rei Davi e rei do povo de Israel, invocamos o nome de Deus Jeová, que é o nosso Deus. Versículo 8. Eles sucumbiram e caíram, mas nós, povo de Israel, nos levantamos e ficamos firmes. Versículo 9. Rei Davi continua. Ó Deus Jeová, salva, ó Rei. Salva, ó Rei. Deus Jeová nos responderá no dia em que clamarmos por ajuda. Isso é uma música, tá? Que o rei Davi fez aí
né, com Deus, né? Ó Deus Jeová, salva, ó Rei. Deus Jeová nos responderá no dia em que clamarmos por ajuda. Amém, né, igreja? Que Deus Jeová nos ajude aí. Tá difícil hoje, tá fácil não, filho. Então, vamos aí, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que cada segundo desse anoitecer, dessa madrugada, do dia de amanhã, do amanhecer, do entardecer de amanhã, que Deus livre nossa família de todo mal, cura nossa família em nome de Jesus, que nós possamos, assim, glorificar, pedir perdão a Deus, igual eu estou pedindo aqui, estou me arrependendo dos meus pecados, que Deus possa nos ter misericórdia de nós quando nós estamos invocando a Ele, que é o nosso Deus, o nosso Redentor, e Ele é vivo, Ele vive. E até amanhã, se Deus quiser, igreja.